Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Thales Azevedo e hoje nós vamos responder uma dúvida muito frequente do consultório. Como saber se eu tenho uma doença autoimune? O primeiro ponto importante em relação a doenças autoimunes é que o diagnóstico ele geralmente é bem difícil, por uma série de fatores. A primeira delas é que os sintomas nem sempre vêm em conjunto, às vezes ele vem separado, aparece um em cada momento, e isso dificulta que o médico consiga juntar as peças para formar o quebra-cabeça, que é o diagnóstico de uma doença autoimune. O segundo problema é que nem sempre os exames eles são específicos o suficiente para que a gente dê o diagnóstico. Então, para que o médico consiga dar esse diagnóstico, ele vai precisar juntar uma série de sintomas, mais uma série de exames, às vezes até exames de imagem laboratorial ou até mesmo biópsias, para que ele consiga chegar até esse diagnóstico. Mas e aí como que você vai pensar se você pode ter sintomas de uma doença autoimune? Existem vários sintomas que são bastante sugestivos. O primeiro deles que eu vou mencionar é a fadiga. Fadiga é aquela sensação de baixa energia, né? Como se você não estivesse conseguindo fazer as coisas, ter energia para fazer as coisas. Que é bastante diferente do cansaço que nós naturalmente sentimos quando a gente faz alguma atividade extenuante, quando a gente tem um desgaste físico ou emocional. Então, se você tem sintomas, é importante que você saiba que esse sintoma pode sim ser relacionado a uma doença autoimune, mas em alguns casos existem outros fatores, como estresse, relacionamento de sono, sedentarismo e vários outros relacionados. Um segundo sintoma que eu vou mencionar é a dor nas articulações, especialmente se essa dor acontecer principalmente pela manhã e melhorar ao longo do dia ou após o movimento. Porque se você tem esse tipo de dor, é o que nós chamamos de dor articular inflamatória. E essa dor, ela muitas vezes é associada a doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica e várias outras. Um terceiro sintoma que eu vou mencionar é a perda de peso inexplicada. Todo mundo pode perder peso por algum motivo se estiver tentando, mas de forma inexplicada, isso pode chamar atenção e pode ajudar no diagnóstico de uma doença autoimune. Então, se você estiver perdendo uma quantidade considerável de peso, pelo menos 5% em um mês ou mais de 10% em 3 meses, você deveria procurar auxílio médico, entre eles pesquisar se tem uma doença autoimune por trás. Um terceiro sintoma é a febre não relacionada à infecção. A febre, ela geralmente nós lembramos da infecção como uma causa possível, mas durante os períodos de atividade de uma doença autoimune, não é infrequente que o paciente tenha febre, uma temperatura um pouco mais baixa. Um outro sintoma que eu vou mencionar vai ser o aumento de glândulas, especialmente parótida, glândulas submandibulares, que podem aparecer em doenças autoimunes como a síndrome de Sjögren. Um outro sintoma é a dor lombar do tipo inflamatória. Aqui vale o mesmo raciocínio que eu mencionei nas dores articulares. A dor lombar inflamatória é aquela que piora quando você está em repouso, ela vai melhorando ao longo do dia quando você vai fazendo o movimento e tem o seu pior momento durante a madrugada ou pela manhã. Esse tipo de dor, especialmente se você for mais jovem, tiver menos de 40 anos de idade, ela geralmente indica uma doença autoimune, entre elas a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, doença de Crohn e várias outras. Um outro sintoma importante são as úlceras orais. A afta é um sintoma bastante frequente na população e na maioria das vezes é relacionado com algum alimento que você consumiu e geralmente tem curta duração. As aftas de doenças autoimunes, elas geralmente perduram pelo menos mais de 10 dias e elas geralmente são múltiplas e dolorosas. Um outro sintoma é a diarreia. A diarreia ela pode acontecer e na maioria das vezes ela é um sinal de infecção. Então, quando você tem um quadro infeccioso ou come algum alimento, você pode ter um momento de diarreia. Mas se isso acontece repetidas vezes, várias vezes ao longo do ano, várias vezes ao longo do mês, isso pode indicar doenças inflamatórias do intestino, como a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn ou outras doenças inflamatórias intestinais. Outro sintoma que nós vamos mencionar é a secura de olhos, boca, às vezes até da região genital, também muito frequente na síndrome de Sjögren.
Entre os exames laboratoriais, vários podem indicar doenças autoimunes. Entre elas, a anemia, ela pode ser causada por deficiências nutricionais de ferro, vitamina B12, ácido fólico, mas em alguns casos ela pode indicar doenças autoimunes. E aí nós podemos mencionar lúpus, doença inflamatória intestinal, que pode provocar anemia, que a gente chama de doença crônica, ou até mesmo provocar essas carências nutricionais que nós já mencionamos. Ainda no hemograma, a baixa dos leucócitos, as células brancas, elas podem também indicar doença autoimune, assim como a plaqueta. A plaqueta mais baixa pode aparecer no lúpus, esclerose sistêmica e várias condições. Outros exames que podem aparecer positivo, o fator antinuclear, que é um exame não específico de doenças autoimunes, ele pode aparecer em várias doenças ao mesmo tempo. Inclusive, ele aparece em gente que não tem doença nenhuma. E quando ele aparece, a gente não pode falar ainda que o paciente tem uma doença autoimune, mas é importante a gente investigar mais a fundo com exames que são derivados dele. E aí, esses exames geralmente são anticorpos específicos, como o anti-SM, o anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anti-DNA nativo, anti-esclero70 e vários outros que nós poderíamos mencionar. Outros exames que podem aparecer em doenças autoimunes são a queda dos complementos C3, C4, CH50, que também podem indicar a presença de doença autoimune, mas existem pessoas que têm essas alterações laboratoriais e não têm doença. Isso pode acontecer por traços genéticos da pessoa. Fator reumatoide, na artrite reumatoide, é um exame que nós podemos fazer. HLA-B27, que é um exame que pode aparecer nas espondiloartrites. E exames de imagem, como a colonoscopia e endoscopia, que são usadas nas doenças inflamatórias intestinais. Então, resumindo, o diagnóstico de uma doença autoimune ele é muito complexo. Se você tem ou sente algum desses sintomas que eu mencionei, o melhor é você procurar assistência médica o quanto antes, para que você alcance o diagnóstico. Lembrando que sempre que você consegue fazer um diagnóstico mais precoce, você aumenta consideravelmente a chance de ter um tratamento mais adequado. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Thales Azevedo, reumatologista aqui em Belo Horizonte. Se você estiver precisando de uma consulta, aqui embaixo na descrição você consegue agendar. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém e se inscrever no canal. Muito obrigado e até mais.